Bom dia, pessoal. É, Decidi gravar esse vídeo aqui falando um pouco sobre indutores, tá? Para o pessoal aí que vai fazer a prova de análise lógica. Aí espero que ajude aí nos estudos aí para vocês, tá? Bom, pessoal, indutores, o indutor, ele é como se fosse um fio enrolado. É um fio, né? É um fio enrolado e que no circuito, o comportamento dele no circuito é da seguinte forma: no seu instante inicial, ele oferece uma resistência muito alta, mas no decorrer do tempo, essa resistência vai diminuindo, 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 chega ao ponto que ela é praticamente desprezível. Ou seja, no instante final, é, a resistência é baixa, é desprezível, é praticamente desprezível, é como se fosse apenas um fio. Então, na análise lógica, a gente vamos considerar, se ele estiver bom, como um fio. Ponto. Só isso. Ou seja, é, onde tiver esse símbolo aqui de indutor, a gente pode considerar como um fio. Só que tem um porém. Vamos lá. A gente agora tem que saber quais são os defeitos que ele pode assumir. Aí, quais seriam os defeitos que ele pode assumir? É o seguinte: o indutor ele pode abrir, romper, né? Por ele ser um fio, ele pode romper, né? Abrir. Ou ele pode também alterar para mais, ou seja, alterar sua resistência. Ou seja, ele não tem resistência, mas se ele tiver com algum defeito, ele pode abrir ou ele pode se tornar uma resistência. É basicamente isso o indutor, o problema que um indutor ele pode assumir, tá? Então a gente considera ele como um fio, tá? Ele pode abrir ou pode alterar para mais. Ponto. Ele permite a passagem da corrente, né? Ele estando bom, ele permite a passagem da corrente sem haver nenhuma queda de tensão. Então é por isso que a gente considera ele como um fio, tá? Aqui eu tenho uma situaçãozinha aqui, ó, de ele tá em série com um resistor. Então, nota o seguinte: eu tenho minha fonte aqui de 12 volts, vai percorrer uma corrente aqui, vai passar pelo meu resistor, vai vir por aqui, passa pelo meu indutor e chega na minha fonte. Ou seja, houve a corrente, né? Passagem de corrente elétrica aqui. Logo, vai haver uma queda de tensão, né? Devido a esse meu resistor aqui, ó. Então, por o meu resistor ele está aqui, se encontrar aqui antes do meu indutor, então toda a tensão ele no meu circuito, a maior resistência quem é aqui? No caso é o meu resistor. Então toda a tensão cairá sobre ele. Porque ele é a maior resistência dessa minha malha aqui e só existe ele. Então toda a tensão vai cair sobre ele. No meu indutor, nota o seguinte, ó, que passou por aqui e chegou 0 volts. Depois dele, 0 volts. Se a gente calcular a DDP, que é essa tensão aqui, menos essa, ou seja, 0 menos 0 é 0, que é o correto. Não é para ver diferença de potencial no meu indutor. Se tiver diferença de potencial, então ou ele pode estar alterado, ou está aberto. Se ele tivesse aberto aqui, ó, se ele tivesse aberto, toda a tensão ia cair sobre esse meu indutor aqui. Por quê?
Por que ia cair sobre ele? Porque num circuito, numa chave aberta, se tivesse uma resistência, ou no caso, ele tivesse aqui aberto, ele ia se comportar como uma chave aberta, é, uma resistência infinita, ou seja, ia ser uma resistência muito alta. Então toda a tensão ia cair sobre essa minha resistência aqui, entendeu? Ele, no caso, teria, estaria aberto, né? E toda a tensão cairia sobre esse meu indutor, se ele estivesse aberto. Ou se houvesse uma proporção aqui, por exemplo, tivesse no meu indutor tivesse 3 volts e aqui a DDP ficasse 3 volts e aqui 9 volts. Isso significa que ele alterou, ele não abriu, mas ele alterou. Ele não era para oferecer nenhuma resistência e está oferecendo uma resistência. Aí vamos lá, outra situação aqui, né? No caso, o indutor antes do meu resistor. Note o seguinte, ó. Antes do meu resistor, aí eu tenho a tensão de 12 volts nesse ponto A. Depois dele 12 volts, ou seja, ele não está aberto, né? Ele não está aberto. E toda a tensão vai cair, ó, sobre esse meu resistor aqui, ó. Por quê? Ele é o único resistor do meu circuito, ele é a única resistência do meu circuito. Então, se ele é a única resistência, ele é a maior resistência e toda a tensão cairá sobre ele. Pronto. E se a gente for calcular aqui a DDP sobre esse meu indutor, vai ser o quê? 12 menos 12, ó, 12 menos 12, 0 volts. Isso significa que esse meu indutor aqui, ele está bom. Por quê? Não tem nenhuma DDP sobre ele. A DDP nele é 0. Tá. Aí vamos lá. No indutores ele em paralelo, né? Em paralelo num circuito. Então vamos lá. Eu tenho um resistor aqui. Chegou nesse ponto aqui, ó. Eu tenho 2 ramos, né? Um para esse lado e um para esse lado aqui. Os dois ramos são paralelos, né? Então note o seguinte, que após esse meu resistor aqui, ó, a minha tensão é 0 volts. Aí você pode perguntar, gente, por que 0 volts se eu tenho esse meu resistor aqui? Porque é o seguinte, a corrente ela vai procurar o caminho mais fácil para percorrer. Ou seja, se eu estou vendo que meu indutor aqui ele não oferece nenhuma resistência, ele na sua condição boa, né? Ele está bom, não oferece nenhuma resistência, então a corrente ela vai procurar percorrer para o caminho mais fácil, que é esse. Ela não vai procurar, não vai seguir para o caminho mais difícil. Vai ser para esse lado aqui que é o caminho mais fácil. Por quê? Praticamente ela está aqui, ó, ligado diretamente com o polo negativo, porque o meu indutor ele funciona ele está como um fio aqui, né? No seu instante final a gente considera ele como um fio. Então ele é como se estivesse diretamente ligado ao polo negativo. É por isso que todo esse meu trecho aqui, ó, tá negativo. E a tensão tá caindo nesse meu resistor aqui, ó. Toda a tensão tá caindo nele. E para esse daqui não tem nada. Não tem nada. Aí vamos entender um pouco melhor, né? No começo eu disse o seguinte, né? Eu disse que no seu instante final a resistência é praticamente desprezível, né? É tão baixa, tão baixa, tão baixa que é desprezível.
Então, mas vamos lá, para explicar essa situação aqui do 0 volts. Imaginemos aqui que a resistência aqui é tão baixa, que eu vou considerar aqui, atribuir um valor muito baixo de 0,00000001, né? E meu R2 seria de 1K, é isso? Aqui eles estariam paralelo, é como se fosse duas resistências em paralelo. Esse com a resistência muito baixa e esse com a resistência de 1K. Então, se a gente fizer pelo método das proporções, né, que nem o professor quer, né, que a gente faça, como é que seria? Seria 1K dividido por esse valor aqui, ó, esse 0,00000001, né? Então, dividindo 1K por esse valor, chegaria a 10 milhões. Ou seja, esse 1K é 10 milhões de vezes maior que esse daqui, esse meu L, a resistência dele, né? Aí, como seria a resistência equivalente? A resistência equivalente seria a resistência maior dividido pela soma das unidades das minhas resistências, né? No caso seria a proporção, né? Aí como é que ficaria? 10 milhões mais 1, ou seja, 10 milhões, 10x mais 1x, dá 10 milhões. Mas dá 10 milhões e 1, né? 10 milhões e 1. Aí a resistência equivalente seria 1 sobre 10 milhões e 1, que daria 0,0000000099. É zero que só, poxa, né? Essa seria a minha resistência equivalente. Essa seria a minha resistência equivalente. Então, como é que ficaria no meu novo circuito, né? Ficaria assim: 1K, resistência de 1K, sobre a em série com a resistência equivalente encontrada, ó, de 0,0000 até 99 aqui, tá? Aí como é que a gente vai e aplica o método da proporção para, no caso em série, para a gente encontrar a tensão no ponto, né? Então como é que a gente faria? 10 milhões dividido por esse valor aqui, ó. É isso? Ou, desculpe, não é 10 milhões não, tá? É 1K, que é a minha resistência, dividido por a resistência equivalente que eu encontrei, né? Esse valor aqui, ó, tá? Aí, como é que ficaria? 1K dividido por esse valor aqui, eu arredondei, tá, pessoal? Aqui era 99, eu coloquei para 1 aqui, é por isso que ficou esse 1 aqui, ó, ficou 0,00000001. Note que agora, ó, nós temos 10 milhões, ou seja, esse aqui é 10 milhões de vezes maior que esse, não é isso? Aí como é que ficaria a distribuição das tensões aqui, né? No caso, as DDP, como é que ficaria? Aí ficaria assim: 10 milhões mais 1x, não é isso? É igual a 12 volts. Então, 10 milhões e 1x é igual a 12 volts. X é igual a 12 volts dividido por 10 milhões e 1x. Aí nós encontraríamos esse valor aqui de x igual a 0,00000 199. Aí pronto. Se a gente arredondar aí, né? Arredondar esses valores aqui, esse 9 aqui, a gente considera esse daqui, tira esse 1, coloca um 2, né? Arredonda para mais, né? No caso aqui, foi para 12, né? Então ele ficaria aproximadamente 0,0000012 volts. Então, para a gente encontrar a DDP sobre esse meu ponto, sobre esse meu resistor aqui, ó, como é que ficaria? Aí ficaria aqui, ó,
eu tenho x, né, que equivale a isso aqui. Aí vamos lá. A DDP em R1, como é que ficaria? 10 milhões vezes x, não é isso que é isso aqui, ó. 10 milhões vezes x. X a gente não encontrou. Olha aqui, a gente substitui aqui, ó. X a gente não encontrou nesse daqui. Aqui, ó, x aqui, ó, o valor de x. Se você quiser usar esse, pode usar, tá? Aí eu arredondei aqui para 12, ficar mais fácil. Diminui zero. Então, 10 milhões vezes x vai ficar 10 milhões vezes 0,0000012, que é igual a 12 volts. Ou seja, no meu R1, a DDP sobre esse meu R1 aqui é 12. Olha aqui, o 12 aqui, ó, 12. Então, 12 menos 12 dá 0. Isso justifica o zero encontrado nesse meu ponto aqui, ó. Entendeu, pessoal? É isso. É por isso que o indutor, ele nessa situação aqui será zero. Ele nessa situação aqui ele vai ser zero porque ele está em paralelo, né? Está diretamente ligado no polo negativo da minha fonte. Poderia ser diferente? Poderia, se aqui tivesse uma resistência, ó. Depois meu paralelo aqui, ó, tivesse uma resistência. Aí aqui sim poderia sim ser diferente de zero. Porque depois que fizesse a resistência equivalente, né? A gente ia encontrar uma tensão no ponto antes do meu resistor, se houvesse, né? Se tivesse uma resistência aqui, né? Depois desse meu conjunto aqui. Então, é isso, tá, pessoal? Espero que ajude aí nas aulas, nos estudos aí com indutores. Até o próximo vídeo.